Olá, químicos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre um método científico. Pois bem, então, o que é um método científico? O método científico, ele na verdade vai estar reunindo todos os processos, ou seja, os procedimentos, os métodos a serem trabalhados durante uma investigação científica. E aí nós começamos com os postulados. Então, por exemplo, postulado ele já é uma sentença que não pode ser provada ou demonstrada. Por isso, é o que nós até consideramos como uma hipótese, só que essa hipótese aceita ainda não pode ser provada, tá? Então, por isso, a gente não tem essa prova de que pode ocorrer ou não. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o postulado de Kekulé. Você sabe que dentro dos seus postulados, Kekulé ele afirma que o carbono ele é tetravalente, ou seja, só poderia realizar 4 ligações. Hoje sabemos que, até mesmo pela Sociedade Brasileira de Química, e até mesmo os conselhos regionais de química de cada estado já traz essa abordagem que o carbono ele pode ultrapassar essa tetravalência, certo? Então, quando o camarada vê que o postulado de Kekulé fala que carbono pode fazer 4 ligações e ele vê um artigo desse em que ele pode ultrapassar essas 4 ligações, o camarada fica doido. Então, por isso, é um postulado. Nós também temos as leis. E o que são as leis? A lei já tem um caráter universal, porque ela já pode ser testada, ela pode ser modificada. Então, por isso, nós temos como exemplo as leis de Newton, a lei de Dalton, lei de diluição de Ostwald. Você tem inúmeros tipos de leis. A lei da termodinâmica, começando pela lei 0, lei 1 da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, terceira lei, então lei 0, primeira lei, segunda lei, terceira lei, lei da termodinâmica. Então vários tipos de leis, porque você já pode testar, você já pode modificar, já são algo mais trabalhados. Leis da conservação de massa, lei de conservação de energia, então você até repara algumas similaridades, até na própria nomenclatura das leis. Já tem algo bem específico, bem pontual. Lei de Proust, lei de Gay-Lussac. Então, nós temos vários tipos de lei. Lei de Snell. Então, você vê que realmente agrega tudo que é científico. Química, física, biologia estão atrelados a isso, porque fazem parte do método científico. O método científico ele é constituído disso. Lei de Coulomb, lei de Inós, malhas de Kirchhoff, um monte de leis. Nós também temos as teorias ou regras. Então, as teorias ou regras já é uma explicação mais detalhada, também aceita cientificamente, mas pode ser alterada ou até mesmo substituída por uma outra. Então, por exemplo, nós temos a teoria ou regra do octeto, por exemplo. Será que eu posso pegar a teoria do octeto e colocar debaixo do braço, achar que é verdade? Pode correr risco de ser substituída. Tanto é que nas aulas lá de ligações químicas, nós até abordamos a teoria do octeto, mas com aquele cuidado. Olha, a teoria do octeto só vai até esse ponto, ela é falha até esse ponto. Então, porque ela pode ser substituída. Por isso, ela é dada como teoria ou regra. Também como regra da cadeia, visto lá no cálculo, teoria quântica ou regra quântica. Regra de 3 ou teoria de 3, a regra de Rand, teoria de Rand. Então, todos esses tipos de teorias ou regras já é uma explicação detalhada e aceita cientificamente. Assim também como é a teoria do Big Bang, também considerada como regra do Big Bang. Teoria do ácido base ou regras do ácido base, teoria da relatividade, teoria da evolução ou regra da evolução, teoria dos 4 elementos ou regra dos 4 elementos. Então, todos são de natureza teoria ou regra, ok? Porque justamente a teoria ou regra eu já tenho uma explicação muito bem mais detalhada, eu já tenho o maior número que considera como contribuinte na ciência. Mas nós também temos as hipóteses, trabalhamos muito com a hipótese. Hipoteticamente, tudo muito à base da hipótese. Então, o que é a hipótese? Então, a hipótese é uma explicação, uma suposta explicação que é sujeito a algum experimento, algum teste experimental. Então,
Nós temos a hipótese de Broglie, por exemplo. Também pode ser visto lá na aula de atomística. Então a hipótese é assim: eu tenho essa caneta, vou soltar essa caneta. O que vai acontecer se eu abrir a mão e soltar essa caneta? Aí muitos vão poder falar: Ricardo, vai cair. Tá. Isso é uma hipótese. Eu estou sujeitando você a fazer um teste experimental e prever o que pode acontecer com esse objeto. Né? Aí você pode vir com uma tal explicação. De repente, com a gravidade, ação de gravidade, aceleração gravitacional, até mesmo considerando a massa do objeto, ou até mesmo considerando... Então você pode ali fazer, ou até mesmo forças dispersivas do ar, você pode fazer então dessa hipótese que for mais adequada para a situação, ou que pode ser aplicada a todas as situações. Bom, mas vamos lá, vamos refletir até aqui. Nós falamos de postulados, leis, teorias e regras, hipóteses, mas esses termos são muito mais pertinentes na área de química, física, biologia. Até mesmo pega um pouco da matemática. Porém, a matemática, ela tem um recorte de teoremas, como, por exemplo, teorema de Pitágoras, teoremas de Tales de Mileto, os dispositivos, o dispositivo de Biot-Ruffini, por exemplo, que são formas de demonstrações. Também são formas de demonstrações. Por que você realiza todo o cálculo? Porque tem uma forma ali de estar demonstrando. Isso também faz parte do método científico. Ainda na química ainda existe os princípios, como por exemplo, o princípio de Le Chatelier, quando vai falar de equilíbrio químico, o princípio de exclusão de Pauli, quando vai falar lá da atomística também, princípio da dualidade da luz, aí é química e física. Então, você tem entre esses outros recortes, além também como os dispositivos, Biot-Ruffini. Antigamente na matemática existia um método, o carroção, para a divisibilidade. Então, existem muitos dispositivos e outros artifícios que a gente consegue fazer essas demonstrações. Então, o método científico, na verdade, é um ciclo que começa pela observação. Então você primeiro observa o fenômeno, depois você vai problematizar aquela observação. Através dessa problematização, você já vem com uma hipótese. Então você vem com aquela frase: olha, eu acredito que esse efeito fenomenológico ele acontece devido a isso, isso e isso. Então você acaba criando essa hipótese, sujeitando a esses testes experimentais. E através desses testes experimentais, você já vai para a análise desses resultados, para julgar se esses resultados não que sejam corretos, mas que esses resultados sejam adequados e que pode ser feita uma média, o que for. O tratamento, ele já compete nessa área de análise de dados, já compete nessa área de avaliação de incertezas de informações de medição, dos metadados. E a partir dessa análise de resultados, esses resultados são convincentes? São convincentes. Então, eu já parto ali a partir de uma teoria. Já tem uma teoria prontinha ali. E essa teoria ela vai ser batizada com o teu nome, com o seu sobrenome. Não foi agradável, então eu vou refutar. Espera aí. Então, talvez a minha hipótese pode estar com algum conceito não muito bem elaborado. E aí você volta para essa hipótese, para novamente sujeitar aqueles testes experimentais, novamente fazer aquela análise dos resultados, Você vai discutir aqueles resultados, até então nós elaborarmos a teoria ou regras. Tudo jóia? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu!